Oi, meus amores, bom dia! Olha só, hoje eu estarei passando os conteúdos das atividades avaliatórias para vocês, tá bom? Depois da aula, talvez na parte da tarde, eu vou ver, mas eu coloco hoje ainda todos os conteúdos para vocês, combinado? Hoje a gente vai ter aula de matemática e a gente vai começar, isso mesmo, começar pela página 34. Então abram aí o livro na página 34 de matemática, isso mesmo, de matemática. E já deixem aí junto de vocês os materiais que a gente vai precisar. Lápis de cor, borracha, lápis comum, né, para vocês escreverem, e aquela canetinha vermelha para vocês corrigirem as tarefas certas, tá bom? Então, olha só, aí na página 34 vem falando da classificação e da comparação de triângulos e quadriláteros. A gente já sabe, a gente já estudou lá atrás que triângulos, eles têm quantos lados? 3, isso mesmo. E quadriláteros, o próprio nome já está dizendo, quadriláteros, 4 lados, isso mesmo. Então é isso que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Triângulos, quadriláteros, a gente vai ver outras figuras também, mas por enquanto a gente vai ficar nessas aí. Então aí tem assim, Masaru estava adorando aprender mais sobre as figuras planas com o jogo da arte. Vocês conseguiram entrar nesse joguinho aí? Vocês abriram aí a tela como estava mandando na página 33, né? Estava ensinando vocês aí, abra o aplicativo de geometria dinâmica. E aí, vocês conseguiram? Então, olha só, eles estão falando desse joguinho aí, Masaru e o outro aí, né, que eu não lembro o nome dele. Então tem assim, Masaru, você percebeu que cada polígono recebe um nome diferente de acordo com a quantidade de lados que eles têm? Aí Masaru respondeu para Hiroshi, sim, Hiroshi. Os polígonos de 3 lados e 3 vértices são chamados de triângulos. E os de 4 lados e 4 vértices de quadriláteros, né? Então aí no primeiro tem 3 figuras. Essas figuras, elas têm quantos lados aí? 3. Então, se tem 3 lados, consequentemente tem 3 vértices, não é? Então tem assim, observe os triângulos abaixo que estavam em um quadro do jogo da arte. Observem que são todos 3 triângulos, porém eles estão em posições diferentes, mas os 3 são triângulos aí, tá? Você consegue compará-los? Perceba alguma semelhança ou diferença entre eles. Então, quem olhando para os 3 aí, o que é que vocês perceberam de diferente? Todos 3 têm 3 lados, não é isso? 3 vértices. A diferença é que eles estão posicionados de forma diferente, só isso. Eles estão posicionados de formas diferentes. É a resposta que você vai botar aí no primeiro. Eles estão... Vão copiando aí também, viu? Então, olha só. Vocês observaram que aí são 3 triângulos. Todos 3 com 3 lados, todos 3 com 3 vértices. A diferença aí é que uns têm uns lados maiores que os outros, mas não deixam de ser triângulos, são 3 triângulos, tá certo? Então, olha só, eles estão posicionados de uma forma diferente
e possuem medidas diferentes. Tem uns triângulos maiores e outros menores, mas são todos 3 triângulos, tá certo? No segundo, Masaru quis desenhar um triângulo diferente dos representados anteriormente, desses que estão aí em cima. Como você desenharia este triângulo? Um diferente desses que estão aí em cima no primeiro quesito. Então, olha só, você vai ligar os pontinhos, tá? E vai fazer um que está na posição diferente desses que estão mostrando aí nos exemplos, tá bom? Vocês vão ligar aí os pontinhos, né? E fazer um triângulo diferente. Faz com lápis de cor, porque fica bem destacado, tá bom? Agora no terceiro. Em uma fase do jogo da arte, Masaru encontrou os quadriláteros abaixo e pôde aprender muitas coisas sobre eles. Observe-os com atenção e responda as questões a seguir. Então, agora aí tem quatro quadriláteros. Todas as 4 figuras aí têm 4 lados. Nenhuma tem 3. Todas as 4 têm 4 lados. Por isso são chamadas de quadriláteros, tá? Então, na figura 1, nós temos um quadrado. Na figura 2, nós temos um retângulo. Na figura 3, nós temos um... Peraí, que eu esqueci o nome dele aqui. A3. A4 eu sei que é um trapézio. A3, deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu anotei aqui em algum lugar, minha gente. Daqui a pouco eu lembro para vocês e digo, tá bom? Já já eu digo. Então, o que é que ele está perguntando aí? Vocês estão vendo que as 4 figuras estão ligadas por retas e também por pontos de encontro dessas retas, que são as vértices, né? Então, olha só, se cada figura dessa tem 4 lados, então ela vai ter também 4 vértices, tá bom? Então, olha só, na letra A, tá perguntando assim: você percebe alguma semelhança entre esses quadriláteros? Quais são? Tá bem clara a letra A. Eu vou apagar aqui, viu, minha gente? Qual é a diferença? As semelhanças aí. As 4 figuras têm 4 lados e 4 vértices. Coloquem aí. Meus amores, eu estava copiando agora e lembrei o nome da figura. Paralelogramo. É um quadrado, um retângulo, um trapézio e um paralelogramo, certo? Então, olha só, na resposta da letra A aí, está perguntando: você percebe alguma semelhança entre os quadriláteros? Eles têm 4 lados e 4 vértices. Está na cara, né? Se tem 4 lados, tem 4 vértices. Na letra B, observe os quadriláteros 1 e 2, o quadrado e o retângulo. Você sabe o nome deles? Acabei de dar a resposta. A1 é um quadrado e A2 é um retângulo. Eu já tinha falado até a resposta sem querer. Na letra C, pegue uma régua e trace uma reta, certo? Sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 1. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e vai passar um traço. Eu pensei que estava aqui, mas eu vou fazer aqui, ó, aqui no meio. O quadrado. Então, você vai pegar uma régua e vai passar aqui e aqui. Aqui e aqui. Com a régua, para ficar bem certinho. Aí vocês vão me responder. As retas que são opostas se cruzam, essa reta aqui com essa aqui, ó.
ela é oposta a essa, está na frente dela. Elas se cruzam, essa com essa? Não. Essa aqui, ela cruza com essa, né? Mas com essa aqui não, ó. Uma fica aqui de um lado e a outra fica do lado oposto. Então, não se cruzam. Você vai marcar um X onde tem não. Então, a resposta da letra C é não, certo? Na letra D, pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 2. O quadrilátero 2 é um retângulo. Um retângulo. Aí está fazendo a mesma pergunta. As retas que são opostas se cruzam. Essa aqui, ela cruza com essa? Não, cruza não. Então, a resposta vai ser não. Da letra D, não. Agora, a gente vai para a letra E. Na letra E, está perguntando o seguinte. Você observou alguma diferença entre os quadriláteros 1 e 2? Escreva a seguir. O que é que eles têm aí de diferente? Os quadriláteros 1 e 2. Quem observou aí? Minha gente, o quadrilátero, vou botar aqui, ó, as duas figuras. O quadrado e o retângulo. O quadrado, ele tem as retas do mesmo tamanho do retângulo? Não. Então, a diferença é essa aí, minha gente. Eles têm o quê? Primeiro você vai botar assim, né? Que eles têm diferença assim, né? E qual é a diferença? O quadrilátero 1 tem todos os lados iguais. E o quadrilátero 2, não. Não tem. Né? O quadrilátero 2 tem um lado dele que é maior que o outro lado. Né? Então, não são iguais. E na letra F, pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 3. Agora é o quadrilátero 3. As retas que são opostas se cruzam. Vou fazer ele aqui para vocês. Assim, assim, assim e assim. Essa reta aqui, minha gente, ela cruza com essa? Não, não cruza não. Ela cruza com essa aqui, ó, essa com essa. Mas essa com essa, não. Então, a resposta aí vai ser não, da letra F, tá? Respondam tudo direitinho, porque quando vocês forem estudar para a atividade, vai cair essas questões. Por isso que vocês têm que responder tudo certinho. E eu estou sempre dizendo, minha gente, corrija a tarefa certa. Não esqueçam de responder nenhum quando eu estiver aqui explicando, para no dia da atividade você acertar, porque aí você vai estar com todas as atividades respondidas e respondidas certinhas, tá bom? Vamos para a página 36 agora. Na 36 tem a letra G. Bom, minha gente, eu já coloquei aqui a resposta da letra G da página 36, que diz assim. Você observou, estou só repetindo a pergunta que eu já fiz. Você observou alguma diferença entre os quadriláteros 2 e 3? Escreva aí, nesse espaço. O quadrilátero 3 é chamado de paralelogramo, o 3, tá? O quadrilátero 3 é chamado de paralelogramo. E o quadrilátero 4 é chamado de trapézio. Então, qual é a diferença aí entre os dois? No quadrilátero 3, existem dois lados tortos, né?
E no quadrilátero 2, todos os lados são retos. Olha aqui, é só você olhar aqui na figura, ó. Aqui tem duas retas que são tortas, né? Elas são inclinadas. E nesse aqui não, nesse todas as retas são iguaizinhas. Então essa é a resposta da letra G. Agora a gente vai para a letra H. Agora pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 4. Do 4. Você vai passar aqui, ó. Aqui na última figura, com uma régua e uma cor de lápis diferente dessa. Você vai passar a régua em todas as retas dele aqui, ó. Tá? E aí depois vocês vão dizer se as retas que são opostas se cruzam. E aí, minha gente, e agora? É só olhar para a figura que vocês vão ver que elas se cruzam sim. Se cruzam sim. Olhem aí para a figura e aí vocês vão ver que elas estão se cruzando. Ó. Tem essa partezinha aqui, ó. Bem aqui em cima, formando um triângulo bem pequenininho. Então, ela faz com que todas as retas, elas se cruzem. Então, a resposta agora vai ser sim. Na letra F, você observou alguma diferença entre os quadriláteros 3 e 4? Escreva a seguir. Agora, vocês vão observar a figura 3 e a figura 4. Qual é a diferença delas aí? Qual é a diferença? No quadrilátero 4, o último, existem dois lados opostos que se cruzam. E no quadrilátero 3, todos os lados opostos não se cruzam. Todos os lados opostos não se cruzam. No 3, porque na figura 4 se cruza por conta desse tracinho que tem aqui no meio. Aí se cruzam, tá certo? Então tá aí a resposta da letra G, H, I. E agora a gente vai para o você percebeu. Os quadriláteros têm nomes diferentes dependendo da posição e do comprimento de seus lados. Os quadriláteros podem ser classificados em quadrado, retângulo, que não é nenhuma novidade para vocês, paralelogramo também e o trapézio. Olha aí as 4 figuras para vocês agora identificarem bem direitinho. Na página 37, coloquem a data aqui em cima. Vocês estão colocando a data, minha gente? Em todas as páginas que a gente está fazendo, coloquem a data, viu? 21/10. Não deixem de colocar a data em todas as páginas que nós estamos respondendo, tá certo? Por favor, coloquem a data. Então, vamos verificar agora a sua compreensão. Vamos precisar agora de lápis de cor. Nas figuras planas a seguir, pinte. Todos os triângulos vocês vão pintar de que cor? Amarelo, muito bem. Todos os quadrados vocês vão pintar de que cor? Vermelho. Todos os retângulos de azul. Todos os paralelogramos de verde. Tem 2 paralelogramos aí, viu? E de roxo, os trapézios, também tem 2. Quem tiver dúvida de responder esse aí, quem ainda estiver dúvida, que não é nem para ter, de tanto que a gente já viu essas figuras. Vocês olhem por aqui, ó. E aí vocês não vão pintar errado. Porque se pintar de lápis de cor errado, já era. Não apaga, não tem como apagar. Então, se tiver com dúvida, vão olhando por esses aqui, ó. E aí vocês vão pintar tudo certinho, tá bom? Separa as cores que tá pedindo aí, amarelo, vermelho, azul, verde e roxo. E mãos à obra.
Aí vem o integrando com artes. Esse aí, minha gente, vocês vão marcar para casa, tá? Vocês vão usar essas figuras que tem aí e vão formar um desenho com essas figuras aí. Vocês podem usar o triângulo, o quadrado, o paralelogramo, o trapézio e criar uma figura neste espaço aqui, ó. Você vai criar a figura, pinta e depois manda uma foto que eu quero ver da figura que você criou. Só pode ser figura usando os triângulos e os vários tipos de quadriláteros, tá? Não é para inventar círculo e outro tipo, não. Só pode ser os que a gente estudou agora. Triângulo, quadrado, triângulo não. Triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos e trapézios, tá certo? Círculo não, tá? Então esse aqui, integrando com arte, vai ficar para casa, tá, meus amores? Para casa, mas eu vou colocar na agenda. Aí a gente vai agora para a página 38. Na 38, tá falando sobre as medidas de comprimento. Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente mede usando o quê? Uma fita métrica, uma trena, o palmo, o centímetro, né? Tem vários tipos de coisas que você podem medir, usar para medir. A diferença é que o metro é uma medida exata, o palmo não, porque o meu palmo pode ser maior do que o seu. O seu pode ser maior do que o do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, não é, Lana? A mãozinha de Lana é maior do que a mãozinha da irmã dela. E a mãozinha da mãe de Lana é maior do que a mão de Lana. Então, o palmo é uma medida não padronizada. É isso que a gente vai ver agora, nesse assunto. Então, olha só. Aí tem, Massaru escolheu um jogo em seu videogame, o jogo de caça ao tesouro. Para isso, ele ia precisar de algumas pistas, né, minha gente? E aí, o autor deu a primeira pista a ele. Disse, nele, o jogador deve seguir as pistas para construir um mapa e encontrar o tesouro. E aí, qual foi a primeira pista que deram aí para ele? Caminhe 9 passos. Eu vou caminhar 9 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os meus passos são iguais aos seus? Não são, não. Os meus 9 passos vão ser diferentes dos 9 passos que Rodrigo Jasson vai dar, que Lívia vai dar. Os 9 passos de Davi vai ser diferente dos 9 passos de Manuela. Cada um tem um passo de um tamanho diferente. Por isso que o passo é considerado uma medida não padronizada, certo? Não é padronizado. O passo de cada um é diferente, assim como o palmo. Um palmo, o pessoal diz assim, fulaninho tem um palmo de queixo, não é? Já ouviram isso? Mas um palmo, meu palmo, é diferente do seu. O seu é menor, porque a minha mão é maior do que a sua, não é? Então, aí tem assim, a primeira pista encontrada por Massaru no jogo representa uma medida. Você sabe a qual medida está relacionada essa pista? Assinale-a com um X. Então, se eu vou dar passos, 9 passos, né? Essa medida é chamada de massa, de capacidade ou de comprimento. Eu vou dar 9 passos. Então, eu chamo essa medida de comprimento. Isso mesmo. Então, você vai marcar um X onde tem comprimento. Eu vou apagar aqui o quadro para a gente ir colocando. Então, vamos lá, meu amor, meus amores. Agora, no segundo.
Massaru, assim como você, estudou no segundo ano medidas de comprimento. Vamos recordar, né? Porque vocês já estudaram. A unidade de medida passo é isso que a gente dá. 1 passo, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é passo, né? É uma unidade de medida de comprimento padronizada ou não padronizada? O que foi que eu falei para vocês? Palmo não é padronizada e o passo também não é uma medida padronizada. Por quê, tia? Porque o meu passo não é do tamanho do seu. O seu passo não é do tamanho do passo do seu papai. O passo do papai é bem maior do que o passo do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. Então, passo é uma medida não padronizada. Então, você vai marcar um xizinho aí no não padronizado. Tá certo? Agora, no terceiro, você vai circular somente as unidades de medidas não padronizadas. Então, pega um lápis de cor, de preferência o vermelho. Vamos circular somente as medidas que não são padronizadas. Não são. Então, o pé, o tamanho do nosso pé não é igual, né? Eu tenho um pé grande, você tem um pequeno. Sua irmã tem um médio, né? Cada um tem um tamanho de pé diferente. Então, o pé é uma medida que não é padronizada. Então, circula pé. Jarda é uma medida usada nos Estados Unidos, minha gente. Não é aqui, é nos Estados Unidos. Então, lá eles medem por isso aqui. Então, é uma medida que nem a gente conhece aqui, né? O jarda. Então, é uma medida não padronizada, usada pelos americanos, certo? Palmo. Palmo. Palmo do... Ah, você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Então, essa medida, palmo, ela não é uma medida exata, né? Porque o meu palmo é diferente do seu. A minha mão, o tamanho da minha mão é diferente da sua, então o palmo vai ser diferente também. Então, é uma medida que não é padronizada, circula também. Aí vem o polegar. Polegar também é uma medida que não é padronizada, né? Então, esses aí vocês vão circular. O pé, o jardá, palmo e polegar. Vai circular somente esses, tá? E no quarto tá dizendo assim, Massaru deu 9 passos, mas ele não conseguiu chegar ao tesouro, ficou faltando ainda passos pela frente. Por que será que ele não conseguiu, meus amores? Porque Massaru é uma criança, o autor já é um homem. Então, por que Massaru não conseguiu com os 9 passos que ele deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não conseguiu chegar lá no tesouro. Ficou faltando ainda alguns passos. Por que será, hein? Que ele não conseguiu? Ah, eu já sei. Vocês já sabem? Eu já sei. Minha gente, o pezinho de Massaru, o passo de Massaru não é do mesmo tamanho do passo de quem fez essa pergunta, de quem deu essa pista, né? Então foi uma coisa imprevista aí. Ele não previa que o passo de Massaru era pequenininho, porque Massaru é uma criança, né? Por isso que ele não conseguiu, porque o passo dele é menor do que o do autor. Então, ó, os passos de Massaru não são iguais ao do autor. Os passos de Massaru são menores, teriam que ser mais passos, né? Por isso que ele não conseguiu, porque o passo dele é menor, certo? E aí a gente vai para a página 39. Na 39
tem o seguinte, tem a segunda pista. Qual é a segunda pista aí? Caminhe 50 centímetros, depois mais 50 centímetros. Olha só, você vai caminhar 50 centímetros, caminhar, tá? Tchau! E agora mais 50. Oi! Então, eu caminhei 2 vezes 50 centímetros. Tá perguntando aí no quinto. Qual é a unidade de medida indicada na nova dica do jogo? Assinale com um X. É o metro? Não. É o milímetro? Não. É o centímetro? Logo aqui em cima a gente já está vendo a resposta, que é centímetro. Então, vocês vão marcar aí no quadrado onde tem centímetros. E aí, já marcaram centímetros? Então, tá aqui, centímetro. No sexto, essa unidade de medida de comprimento é uma unidade padronizada ou não padronizada? Agora é padronizada, porque está usando uma régua, é padronizada, né? No sétimo, Massaru precisava escolher um instrumento no jogo para medir os 50 centímetros. Veja os instrumentos que ele poderia escolher e circule o que você considera mais adequado. Então, se ele quer medir aí, né, o tamanho, então a medida mais exata para ele medir o comprimento seria o quê? A trena. Então, vocês vão circular a trena, o instrumento do meio. Mas aí, se ele escolhesse a fita métrica, minha gente, no oitavo tem dizendo assim: se Massaru escolher a fita métrica ou a trena, a medida encontrada será a mesma? Sim, vai ser a mesma, certo? O 9 nós não vamos fazer porque nós não estamos na sala de aula, mas vamos responder o 10º. O 9 está perguntando, está dizendo aqui para você medir o comprimento de 50 centímetros em algum lugar da sua sala de aula. Vá até a página 81, recorte e cole as partes da fita métrica. E em seguida, com a ajuda do professor, faça a medição. Então, agora a partir da marcação que você fez na atividade anterior, meça mais 50 centímetros. Então, você vai somar 50 centímetros mais 50 centímetros, vai dar quanto? 100 centímetros. 100 centímetros. E esse 9 aí, vocês vão fazer em casa, tá? Vocês vão recortar aí da página 81 e vão colar em casa, né? Vocês já estão em casa mesmo? Faz em casa essa atividade aí. Então, vai ficar aquela questão do desenho com os triângulos e vai ficar esse para casa, certo? A gente vai terminar aqui na página 39. Coloquem a data de hoje também, certo? E sexta-feira a gente continua com mais atividades sobre isso aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com geografia.